Olá, cinéfilos, cineastas e sinistros de Sandman. Eu sou Bruno Guerra, cineasta, e finalmente a Netflix lançou o anúncio de estreia da série. Era pra assistir ontem, lançaram ontem, só que por contratempos técnicos eu acabei não podendo assistir, não podendo gravar o vídeo. Então eu fiquei aqui roendo as unhas e me contorcendo todo pra conseguir me segurar pra não assistir, que eu queria assistir junto com vocês. Então a gente vai assistir, vai especular o que vai acontecer na série. Eu sou fã de Sandman desde a minha pré-adolescência, então eu conheço bastante do universo. E a gente vai ver tudo sem muitos spoilers, porque eu sei que tem gente que está começando agora em toda essa história de Sandman. Essa é uma adaptação da Netflix de uma HQ do Neil Gaiman, muito boa, que pra mim já é uma das melhores obras literárias da história. Tipo, é muito bom e eu espero que vocês consigam sentir um pouco disso, ter um pouco desse sentimento e entender por que é tão fantástico. A gente vai ver agora tudo nesse vídeo. Meu Deus, eu tô muito ansioso, cara. I am the King of Dreams, ruler of the Nightmare Realm. What are you doing here, Etty? He's coming, isn't he? Yeah. Morpheus, the Oneiromancer. You know the Sandman. He's a fairy story, Etty. He's no fairy story. He's back. Good to know. What's he got in his hands? Open your hands, now! Forgive me, sire, the palace, the realm. They are not as you left them. With you gone, the realm began to decay and crumble. The dreams and nightmares no longer seem to recognize their monster. You will remind them. He's free. He's out of his cage. O demônio... Eu esqueci o nome desse demônio. Esqueci o nome dele. Tudo que a gente precisa saber sobre Sandman antes de assistir a série. Sandman é uma obra do Neil Gaiman, como eu falei, mas ele é um personagem originalmente da DC Comics. A DC ia mal com o Sandman, ele não estava sendo muito bem explorado e tudo mais, e aí personagens como o Monstro do Pântano, que é um personagem bem mais sombrio, estavam fazendo muito sucesso. Então a DC Comics pegou o Sandman, entregou na mão do Neil Gaiman e disse: toma que o filho é teu. Pode fazer tudo o que quiser com ele, todas as alterações possíveis, menos trocar o nome. E ele também tem que ter essa essência de navegar entre os sonhos e tudo mais. Mas o Neil Gaiman não foi pro lado Fred Krueger da força. Ele deixou o Sandman bem mais sombrio e realista, porque o personagem nos quadrinhos é muito mais cartoonizado, né? Toda aquela vibe de super-heróis e HQs e etc. Então ele criou um mundo totalmente novo, praticamente do zero, só preservando o nome Sandman. E é por isso que o personagem principal, o Sandman, o Sonho, ele é mais conhecido como Morfeu ou com outros nomes do que como propriamente Sandman. E ele é um perpétuo, ou seja, ele é imortal, mas os perpétuos eles são muito mais específicos que isso. Eles são 7 irmãos e eles são, como é que eu posso explicar? Eles são faces da realidade, digamos assim. Cada um é uma dessas faces. São 7 irmãos, eles são Destino, o irmão que tem um livro, que nesse livro contém todo o futuro de tudo e de todos. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele não necessariamente escreve o que vai acontecer, mas ele sabe o que vai acontecer. Depois dele a gente tem Destruição, que só pelo nome a gente já imagina que seja algo bem visceral e orgânico, mas ele é o irmão que abandonou os outros. Ele foi seguir a vida dele e a gente não tem muitas informações sobre ele, até boa parte da história. Nem os irmãos dele sabem o que aconteceu com ele.
E, obviamente, eu não vou contar aqui porque, enfim, né, tá só no início da série. Depois dele, a gente tem a outra entidade, irmã deles, a Morte. A Morte, ela visita cada ser vivo 2 vezes durante toda a vida dele. Uma no horário do nascimento, que é quando ela concede a vida. Morte e vida tem toda essa ligação. E a outra, quando o tempo da pessoa já acabou mesmo. Ela vai lá e puxa a pessoa de volta, digamos assim. Logo depois tem o irmão que ela tem mais contato, que ela tem mais intimidade, mais afeto. O Sonho, ou Sandman, ou Morfeu, como ele tem vários nomes, porque ele tem todos esses nomes porque, por exemplo, nós que somos humanos, vemos o Sonho nessa forma humana, nessa forma mais humanoide e tudo mais. Não é nem humanoide, ele é realmente bem humano, os aspectos dele, porque nós somos humanos. Mas em determinados pontos da série, nos quadrinhos, no caso, nas HQs, ele se mostrou para outras espécies e elas viram ele de outra forma. Por exemplo, tem um trecho que o Sandman vai se apresentar a gatos e ele aparece como um gato preto com olhos que lembram estrelas e tudo mais. Então, cada ser vê ele de uma forma diferente, cada espécie vê ele de uma forma diferente. Por isso que várias culturas chamam ele com nomes diferentes e tudo mais. E isso serve não só para o Sandman, mas para cada perpétuo. Depois dela tem o Sandman, que é o que eu tô falando mais, né? O Sonho, que é o nosso protagonista. A gente vê tudo através dos olhos dele. E a gente vê, é muito interessante porque não é só a história do Sonho. A gente vê a história da humanidade, a gente vê a história de uma caralhada de coisa, porque ele basicamente... ele observa a humanidade durante todo esse processo de evolução, então nisso aparecem muitos personagens históricos, aparece Shakespeare, aparecem vários personagens icônicos, e não só apariçõezinhas curtas, pequenas menções breves a eles, não. Eles realmente têm arcos dramáticos complexos e que são dignos desses personagens. Então é tudo muito bem trabalhado, cada aspecto é muito, muito bem trabalhado, muito bem pensado, é fantástico o Sandman. E no geral, no caso. E essa primeira temporada da Netflix é uma adaptação de Prelúdios e Noturnos, que é o primeiro arco do Sandman nos quadrinhos, nas HQs. E nesse arco é basicamente sobre, pelo menos o início dele, tem uma seita que quer muito capturar a morte para eles serem imortais e tudo mais. E eles fazem todo um ritual sombrio, toda uma coisa mais macabra e tal, e eles acabam errando. Bem um Doutor Estranho errando o feitiço e cagando tudo, né? Eles acabam errando o feitiço e ao invés de trazer a morte para o nosso mundo e de poder invocar ela, eles invocam o Sonho. E aí eles basicamente prendem o Sonho para barganhar com a morte. Ou seja, a gente liberta o teu irmão aqui, mas para isso você tem que vir aqui, saca? Tem que vir tomar o lugar dele. E aí eles querem muito isso, muita imortalidade. Só que prender o Sonho, obviamente, traz consequências enormes pra tudo. Porque Sandman, uma coisa que eu ainda não disse, ele é o Sonho não só no sentido de imagens que a gente vê, sensações que a gente tem quando a gente está dormindo. Ele é o Sonho no sentido de esperança também. No sentido de ter um propósito, de querer muito algo e lutar por isso. Então, quando se prende o Sonho, ninguém mais nem sonha quando dorme e nem tem mais esperança em nada, nem tem propósito nenhum de vida. Ou seja, o mundo entrou em caos, em colapso, porque o Sonho estava preso. E isso durou um século. Imagina um século inteiro disso, saca? É muito louco. Eu espero que eles abordem muito bem isso na série. Acredito que sim, acredito que a série seja muito boa, porque o próprio Neil Gaiman tá nela. E ele é uma das melhores mentes pensantes da humanidade quando o negócio é contar histórias. Então eu acredito que seja muito interessante, tão interessante quanto... talvez não tão interessante quanto as HQs, porque tem partes, tem trechos nas folhas, nos quadrinhos e tudo mais, que vai ser bem difícil de adaptar. Eu acredito que eles não vão adaptar isso, que eles vão pular de alguma forma. Mas tem coisas das HQs que não tem como transcrever no cinema. Pelo menos não
nesse tipo de narrativa de Sandman. Se fosse uma narrativa mais quadrinhos, como é em Miss Marvel, que aparecem os balões com as falas dos personagens e tudo mais, ou como foi no primeiro filme do Hulk, aliás, no segundo filme do Hulk, aquele que tem o Abominável, que aparecem uns trechinhos assim de cada plano, daria até pra fazer. Mas como essa narrativa mais realista não permite tanto, então acredito que eles vão pular essas partes. Ou será que não? Bom, eu já falei bastante sobre o Sonho, eu até me perdi aqui nele. E depois dele, logo depois dele, a gente tem o outro irmão. Aliás, os outros dois irmãos, porque eles são gêmeos. O Desejo e o Desespero. Eles são gêmeos porque quando você gosta muito de uma coisa, quando você quer muito uma coisa, tem aquele desejo por ela e não consegue, logo vem o desespero. Então eles têm essa relação também bem próxima, não como a morte e o sonho, porque o desejo e o desespero eles não são tão ligados assim, têm um vínculo forte, mas não são tão ligados, porque o desejo ele tem uma característica, ele tem uma personalidade um pouco mais egoísta. E o desespero, bom, vocês não vão querer conhecer ele. Além dele, tem também o delírio, ou no caso, a delírio. Eu sou fã de Sandman desde a minha pré-adolescência, então eu conheço bastante do universo. A delírio depende muito da encarnação. E eu digo encarnação porque os perpétuos, eles podem sim ser mortos, mas eles não são exatamente finitos, entende? Quando um perpétuo morre, aliás, você pode destruir a forma física de um perpétuo, mas ele vai reencarnar de novo como se fosse uma outra pessoa mesmo, só que com a mesma memória de todas as vidas passadas, um avatar da vida, a mesma memória das vidas passadas e os poderes também. Então é como se, basicamente, para quem acredita em reencarnação, é como se você tivesse todas as lembranças de todas as vidas passadas até agora. E a delírio, só um detalhe, o delírio aqui, o nosso delírio, ele não se chama assim por causa dela, porque infelizmente eu ainda não conhecia a Sandman, ele veio primeiro pra gente. Mas a delírio, ela teve uma relação com Lúcifer, isso fica meio implícito nas HQs. E sim, Lúcifer é um personagem, eu disse que personagens históricos e nesse caso mitológicos estão na série, eles realmente estão muito presentes nela. E o Lúcifer que você conhece da Netflix, por exemplo, ele veio de Sandman, sabia? Ele é um personagem das HQs de Sandman, era pra ele fazer só uma apariçãozinha em Sandman e na verdade ele foi tão carismático nessa apresentação, nessa participação dele, ele ganhou tanto destaque que ele ganhou a própria, logo depois que terminou Sandman, aliás foi até durante, na verdade, o Sandman, nas HQs, a saga das HQs, ele ganhou a própria saga dele de HQs, do personagem solo. E depois ele ainda ganhou a própria adaptação da Netflix. A adaptação da Netflix não foi criada pelo Neil Gaiman. Então a série Lucifer da Netflix não é escrita por ele, não tem tanto assim a mesma vibe, talvez por isso não tenha o mesmo ator. Porque o Lucifer vai aparecer aqui na série Sandman e vai ser outro ator, não vai ser o ator da série Lucifer, no caso. E pra mim, como é que eu posso dizer? Essa versão de Lúcifer parece muito mais Lúcifer, o personagem, o ser mitológico, do que o próprio Lúcifer das HQs e o próprio Lúcifer também da série. O aspecto aqui me convence mais, o aspecto visual, ainda não sei da atuação e tudo mais, porque a gente ainda não viu muito dele, né? A gente não viu praticamente nada desse personagem aqui. A gente tem outras imagens, tem imagens aqui também do Reino do Sonhar, que é o reino de Sandman. É uma dimensão só dele, é uma dimensão onde ele tem todos os sonhos de todas as pessoas guardados na biblioteca dele, a Biblioteca do Sonhar. Então é muito interessante e sem ele lá tem o mordomo dele nos quadrinhos, que aparentemente eles trocaram o personagem, então um personagem feminino, uma mulher preta, não é assim nos quadrinhos. Eu não entendi muito bem essa relação de colocar uma pessoa preta nesse aspecto mais de servidão, não acho que teria necessidade nenhuma de fazer. Mas ele é um personagem muito interessante nos quadrinhos, ele é um personagem
obviamente muito próximo ao Sandman. A gente tem o elmo do Sandman em vários momentos. Ele tem alguns artefatos mágicos que ele usa em momentos de batalha, que são o elmo dele, o capacete e essa poeirinha. O Sandman é conhecido no Brasil como João Pestana. O Sandman é o nosso João Pestana, o personagem mesmo da cultura brasileira, da mitologia brasileira. Assim, ele foi adaptado pra gente como João Pestana. Pestana por causa da pestana dos olhos, as pálpebras no caso. E até essa areinha que ele segura no trailer é basicamente aquela areia que... a remela que a gente tem nos olhos quando acorda é essa areia, como se ele tivesse jogado na gente pra gente dormir e tudo mais, e a gente acorda com as consequências disso, saca? Então é tudo muito bem pensado, muito bem planejado, muito... foda! Eu tô muito ansioso por essa série. Vai ser muito bom, eu tô criando uma expectativa enorme. Se eu quebrar a cara, eu tô fudido. Mas eu acredito que vai dar certo, sim. O Neil Gaiman, ele já teve várias propostas de fazer o Sandman, de trazer ele pro cinema e tudo mais, só que ele recusou porque eram todas propostas de filmes. E ele sabia da complexidade da história, ele sabia que teria que fazer mesmo em formato de série para conseguir contar tudo sem perder tantos detalhes importantes. E é tipo... você deve ter uma avó, uma tia evangélica ou católica e tal, que diz: meu filho, toda vez que eu leio a Bíblia, eu sinto de uma forma diferente, eu entendo uma coisa diferente. Sandman é desse jeito, cara. Sandman é desse jeito, porque não é completamente vago, dá pra entender, tem uma história principal, mas ela tem tantas nuances que toda vez que a gente lê tem uma coisa diferente. Toca numa coisa diferente e é muito bom. Tem representatividade LGBT, tem representatividade de outras etnias. É muito, muito bom. Eu indico bastante. No dia que sair o primeiro episódio, eu não sei como é que vai ser, se vai ser a temporada inteira ou se vão ser episódios intercalados, um por semana e tal, a temporada dividida ao meio, mas como a Netflix não disse nada quanto a isso, eu acredito que seja a temporada inteira. Eu vou maratonar, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer na hora que eu acordar, é ver se já saiu na Netflix. Eu tô falando sério, eu tô muito hypado por isso, muito hypado. E aí, e eu vou maratonar isso e vou trazer aqui pra vocês tudo que aconteceu, primeiro sem spoilers, claro, mas a minha visão geral sobre a série, se realmente ela é tudo isso que ela pode ser, porque potencial ela tem muito. Se você tá aqui até agora, com certeza tá gostando do vídeo, deixa o like, a gente conta muito com vocês, ainda mais agora, né, que o canal tá retomando depois de anos, literalmente, então a gente tá quase sem alcance. E é isso, até o próximo vídeo, vejo vocês depois, até mais. Eu vou morrer. Caiu o alicate e depois eu coloquei ali, cortei meu dedo. Filho, fala a verdade, você pegou a gilete e passou o dedo. Não, caiu. E você passou o dedo. A mãe já não tinha te avisado? Eu vou morrer. A mãe já tinha te avisado que isso ia acontecer. Eu vou morrer, mãe. Eu vou morrer. Vai. Tô te esperando, tá?